Felipe, você sabia que existe um modelo de IA que literalmente mudou a forma como os computadores entendem a linguagem humana? Estou falando do BERT. Ah, o BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Esse foi realmente um divisor de águas no processamento de linguagem natural. Criado pelo Google em 2018, ele revolucionou como as máquinas compreendem texto ao ler as palavras em ambas as direções simultaneamente. Espera, bidirectional? Como assim? Os modelos anteriores não faziam isso? Exato. Antes do BERT, a maioria dos modelos processava texto de forma unidirecional, da esquerda para a direita, como quando você lê uma frase palavra por palavra. Imagine tentar entender uma piada sem ouvir o final primeiro. O BERT quebrou essa limitação usando a arquitetura Transformer. E por que isso é tão revolucionário? Qual a diferença prática? Pense na palavra banco, em sentar no banco da praça, versus abrir conta no banco. Para entender qual significado usar, você precisa do contexto completo, não apenas das palavras que vêm antes. O BERT consegue fazer exatamente isso. Ele vê toda a frase de uma vez. Incrível! Mas como ele aprende essa habilidade? Deve ser um treinamento bem complexo. O treinamento do BERT é genial na sua simplicidade. Durante o pré-treinamento, eles mascaram aleatoriamente 15% das palavras em milhões de textos. O modelo tinha que adivinhar essas palavras usando o contexto completo. Além disso, ele também aprendia a identificar se duas frases eram sequenciais ou não. Essa técnica de mascaramento é como aqueles jogos de completar frases, mas em escala industrial. Perfeita analogia, e o resultado foi espetacular. Esse treinamento ensinou o BERT não apenas gramática, mas também semântica, coerência textual e até mesmo alguns aspectos de senso comum. Tudo isso sem supervisão humana específica. E onde isso impactou nossa vida real? Porque confesso que não percebi mudança nenhuma no dia a dia. Ah, mas você sentiu sim. Desde outubro de 2019, o Google integrou o BERT ao seu mecanismo de busca. Sabe quando você faz uma pergunta super específica no Google e ele entende exatamente o que você quer? Isso é BERT trabalhando. Ele melhorou drasticamente a compreensão de consultas em linguagem natural. Nossa, então toda vez que eu pesquiso como tirar mancha de café da camisa branca, o BERT está ali trabalhando. Exatamente, e não para por aí. O BERT também está por trás de assistentes virtuais mais inteligentes, sistemas de tradução automática mais precisos e até mesmo na moderação de conteúdo em redes sociais. Ele virou a espinha dorsal de inúmeras aplicações de IA. Falando em aplicações, quais são os principais usos do BERT além da busca? O BERT é como um canivete suíço do processamento de linguagem natural. Com um processo chamado Fine Tuning, que leva apenas algumas horas, você pode adaptá-lo para análise de sentimentos, classificação de documentos, extração de informações, sistemas de perguntas e respostas, detecção de spam e muito mais. Mas eu vi que existem várias versões, BERT Tiny, DistilBERT e Roberta. O que são essas variações? Ótima pergunta. O BERT original é poderoso, mas também pesado. O BERT Base tem 110 milhões de parâmetros, o BERT Large chega a 340 milhões. Para aplicações que precisam de mais velocidade ou menos recursos, a comunidade criou versões otimizadas, como o BERT Tiny, com apenas 4 milhões de parâmetros. E essas versões menores mantêm a qualidade? Surpreendentemente sim. Através de técnicas como destilação de conhecimento, conseguiram manter entre 95% e 97% da precisão do modelo original. Já variantes como Roberta e Albert focaram em melhorar a eficiência do treinamento e o desempenho em tarefas específicas. Mas com esses GPTs gigantes que geram texto, o BERT não ficou meio obsoleto? De forma alguma. É uma questão de ferramenta certa para o trabalho certo. O GPT usa a arquitetura decoder do Transformer para gerar texto, enquanto o BERT usa apenas o encoder para compreender e analisar. Para tarefas de classificação, análise e compreensão, o BERT continua sendo mais eficiente, rápido e econômico. Então, eles são complementares, não concorrentes. Exatamente. O BERT continua sendo amplamente usado em produção por empresas que precisam processar grandes volumes de texto de forma eficiente, enquanto o GPT brilha na geração criativa. O BERT domina na compreensão e análise. Ambos têm seu lugar no ecossistema de IA. E você, já teve alguma experiência curiosa com buscas no Google que pareciam ler sua mente? Comenta aí qual aspecto do BERT mais te impressionou.